Nessa terceira parte do episódio 36, que tem como capa uma foto dos polders holandeses, que são as terras conquistadas ao mar e representam 30% do território dos Países Baixos, e o mais impressionante é que um país tão pequeno tenha se tornado o segundo maior exportador de produtos agropecuários, superado apenas pelos Estados Unidos. Qual seria a razão do sucesso do país? Vamos conversar sobre o ciclo virtuoso e ciclo vicioso relacionados ao processo de desenvolvimento de uma nação e que são gerados pelos diferentes tipos de instituições construídos por essa sociedade ao longo do tempo. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Vamos começar por entender como as instituições do tipo inclusivas influenciam e geram o ciclo virtuoso no processo de desenvolvimento de uma nação. As instituições de políticas inclusivas, que não limitam o poder a um grupo dominante, tendo constante renovação de diferentes lideranças, garantem as liberdades individuais, a propriedade privada e a isonomia da justiça, isto é, todos iguais perante as leis. Por consequência, garantem a liberdade de iniciativa dos indivíduos e do livre mercado. Provocam o aumento de eficiência e da inovação. Aumentam a geração de riqueza e, com isso, atraem mais investimentos, que geram aumento das oportunidades de trabalho e de renda, ou seja, geram a redução da pobreza pela expansão de uma verdadeira classe média mais próspera e sustentável, o que garante a manutenção e a evolução das instituições políticas inclusivas, fechando o círculo virtuoso. Vale frisar que a classe média citada no slide é a real, muito diferente do Brasil, onde o governo, anos atrás, inventou na canetada a nova classe média, onde uma pessoa, mesmo morando numa favela sem esgoto, continuando subempregado e só devido à enxurrada de crédito subsidiado do governo, ter a possibilidade de comprar uma TV de 50 polegadas nas Casas Bahia, pagando o dobro do preço em 40 prestações mensais, e ter sido classificado como nova classe média, uma farsa política. Podemos também observar o ciclo virtuoso pela perspectiva econômica. Então, as instituições políticas inclusivas garantem a liberdade de iniciativas dos indivíduos, que através de inovações geram redução no custo de produção, o que irá gerar aumento do lucro operacional, o que vai atrair novos concorrentes, que irão gerar mais produtos e serviços de maior qualidade e menor preço, o que gera mais benefícios para o consumidor final, que então passa a conseguir ter um excedente de renda, que produz um aumento de poupança, cujos recursos dessa poupança são então canalizados para investimentos em outras atividades produtivas. Ou seja, alimenta a evolução das instituições econômicas inclusivas, que irão manter e estimular as instituições políticas inclusivas, e com isso fechando o ciclo virtuoso do desenvolvimento. O ciclo virtuoso das instituições inclusivas é o fator comum a todas as nações desenvolvidas, tanto no aspecto econômico quanto social. São os países que apresentam os maiores índices de GDP per capita e os maiores IDHs. Agora, vamos analisar como as instituições extrativistas geram o ciclo vicioso, que mantém várias nações amarradas à pobreza e ao subdesenvolvimento econômico e social. Não é por acaso que uma foto da favela de Paraisópolis, encravada na zona sul da cidade de São Paulo, a maior cidade brasileira, ilustra este slide. Então, os países com instituições políticas extrativistas criam barreiras às livres iniciativas, através de gerar normas protecionistas. Praticam o paternalismo e o populismo político, que desestimulam os investimentos, causando a estagnação econômica, o que aumenta o nível de desemprego na população,
que tem como consequência o aumento da pobreza e da desigualdade. Ao mesmo tempo, pela proteção e benefícios aos grupos dominantes, promovem o aumento do poder e da riqueza desses grupos. Desculpe. Que, por sua vez, financiam e, de modo cúmplice, mantêm e ampliam as instituições políticas extrativistas, fazendo a sociedade de refém, amarrando o país ao atraso e ao subdesenvolvimento, e com isso fechando o ciclo vicioso. Vamos agora observar o ciclo vicioso através da perspectiva econômica. Então, as instituições políticas extrativistas criam as barreiras à liberdade de iniciativa dos indivíduos, privilegiando a formação de oligopólios e monopólios pelos grupos dominantes na sociedade. Isso gera mercados ineficientes, pois são protegidos da concorrência, o que resulta em produtos e serviços de baixa qualidade e caros, e também provoca o desestímulo a novos investimentos, o que irá acarretar o aumento do desemprego, que terá por consequência a redução do poder aquisitivo do consumidor, o que irá gerar o aumento da pobreza e desigualdade, colocando a sociedade cada vez mais como refém do controle dos grupos dominantes. E esses grupos dominantes, que representam as instituições econômicas extrativistas, são as que financiam e garantem a perpetuação das instituições políticas extrativistas, com isso fechando o ciclo vicioso. E esse ciclo vicioso extrativista mantém vários países amarrados à pobreza endêmica e ao subdesenvolvimento econômico e social. Mas será que é possível uma nação fazer uma transição de instituições extrativistas para instituições inclusivas? O mais comum na história é observarmos um determinado grupo opositor derrubar o grupo dominante no poder para esse novo grupo dominante passar a controlar as instituições extrativistas existentes. Em resumo, só muda o grupo explorador. Como exemplo, podemos citar a grande parte dos países da África que, ao se tornarem independentes do colonialismo, caíram nas mãos de ditadores locais que se perpetuaram na exploração do país, até serem derrubados por outro golpe militar, por outro ditador. Outros exemplos foram os constantes golpes de Estado ao longo da segunda metade do século XX em todos os países latino-americanos, só alterando o grupo dominante autocrático, explorando a população. Na América Latina, os processos utilizados pelas oligarquias se manterem no poder sofreram uma alteração a partir do início deste século. Ao invés dos clássicos golpes de Estado, passaram a operar a total subversão e distorções das instituições democráticas dos países, como da estrutura eleitoral, das cortes superiores, da escancarada compra de parlamentares no Congresso. Casos claros são a Argentina e o Brasil. Alguns poucos países fizeram a transição entre instituições extrativistas para instituições inclusivas. Esse movimento é duro e difícil, principalmente para superar as grandes forças de resistência das oligarquias políticas e econômicas no poder e estabelecer instituições inclusivas. Podemos citar dois exemplos dessa transição para o ciclo virtuoso das instituições inclusivas. A Estônia, que passou 52 anos sob o domínio da União Soviética, sob um regime político e econômico opressivo e extrativista, após a sua independência em 1992, se organizou sob instituições democráticas e passou a integrar a União Europeia em 2004. O GDP per capita cresceu de $3.100 em 94 para $23.000 em 2020. O sistema de educação da Estônia é considerado um dos melhores da Europa hoje em dia, rivalizando com o da Finlândia. Outro exemplo é o da Coreia do Sul,
que após a Guerra Civil em 1950 esteve sob regimes autocráticos e de ditadura militar. O país apresentou crescimento econômico sob instituições extrativistas, porém, a riqueza gerada ficou limitada ao benefício de uma elite. Porém, na década de 1980, houve forte pressão da sociedade por mudanças, com várias manifestações e confrontos entre os movimentos estudantis e sindicais e o governo. A partir de 1988, a Coreia do Sul inicia uma transição acelerada do país para instituições inclusivas. O país passa por um processo de forte crescimento econômico e de grande melhoria da prosperidade da sociedade coreana. Bastante expressivo é observar o aumento significativo e consistente do GDP per capita da Coreia, que em 1990, detalhe, era de apenas 6.600 dólares e atingiu em 2020 31.600 dólares. Na quarta parte do episódio 36, conforme a interessante charge ao lado sobre a pirâmide social, nós iremos conversar sobre a importância da qualidade das elites de um país, pois são elas as responsáveis pela formação das instituições de uma nação. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.